Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Continuamos na nossa sexta revisão. Estamos na lição de número 209. Essa é a nona lição da nossa sexta revisão. Estamos revisando a ideia: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. Revisamos a lição 189, hoje. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. O amor de Deus me criou. O amor de Deus é tudo o que eu sou. O amor de Deus me proclamou seu filho. O amor de Deus dentro de mim me liberta. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. Mais uma lição que está se referindo à seguinte ideia: a consciência crística, o Filho de Deus está dentro de nós. É sobre isso essa lição. Assim como a lição de ontem, a paz de Deus está brilhando em mim agora. É eu trazer a consciência da presença do amor dentro de mim, ok? E essa consciência, a consciência dessa presença é justamente a consciência da presença do Cristo em mim. Deus é amor e, portanto, eu também. Eu sou amor, Deus Pai é amor, Deus Filho é amor, Deus Espírito Santo é amor. O amor de Deus me criou. O amor de Deus é tudo o que eu sou. O amor de Deus me proclamou seu filho. O amor de Deus dentro de mim me liberta, tá? Então, se você substituir isso por Deus, vocês vão ver que fica igual. Deus me criou. Deus é tudo o que eu sou, porque eu e Deus somos um. Deus me proclamou seu filho. Deus dentro de mim me liberta. Então não é que seja Deus dentro de mim. É a minha consciência de que Deus está dentro de mim. É a minha consciência, né? E isso é que me liberta. Lembrando a vocês como a minha professora falava, o Espírito Santo é a lembrança de Deus em nós. Então, quando eu me lembro de Deus, quando eu me lembro da presença de Deus dentro de mim, eu fico livre, tá bom? Isso me cura, isso me alimenta, isso me lembra de quem eu verdadeiramente sou, ok? Muito bem. Lição 209, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. Vamos passar para a leitura do texto do dia 28 de julho, da Melody Beach, A Linguagem da Liberdade. O título do texto de hoje é Medo. Certo dia, decidi fazer algo novo. Levei o meu filho de 10 anos para um passeio de... ela diz aqui que é um wave runner, e eu acho que é um jet ski, tá? No rio San Juan. O wave runner, né, que é o jet ski, é um pequeno veículo aquático que se parece com uma moto. Pusemos os nossos coletes salva-vidas e embarcamos numa experiência que resultou ser tão divertida quanto assustadora. Divertida quando eu me permitia divertir-me, assustadora quando eu pensava demais no que estava fazendo e em todas as coisas terríveis que poderiam nos acontecer. Na metade do caminho, o meu maior medo se tornou realidade. Viramos. Ficamos a nos debater onde a profundidade do rio era de 10 metros. O jet ski balançava-se nas ondas à minha frente, como uma tartaruga motorizada virada de cabeça para baixo. Não se apavore, disse calmamente o meu filho, o filho de 10 anos.
E se afundarmos? Perguntei. Não afundaremos, disse ele. Estamos usando o colete salva-vidas. Veja, estamos boiando. O filho de 10 anos para ela. A máquina está de cabeça para baixo, disse eu. Como vamos desvirá-la? Como o homem disse, respondeu meu filho. A seta aponta para esse lado. Cuidadosamente viramos a máquina para cima. E se não conseguirmos subir nela de novo? Eu perguntei. Conseguiremos, respondeu meu filho. Foi para isso que os jet skis foram feitos, para subirmos neles dentro da água. Relaxei e quando saímos, perguntei-me por que eu tinha ficado tão assustada. Talvez não confiasse na minha capacidade de resolver problemas. Talvez porque uma vez eu quase tinha me afogado quando não usava colete salva-vidas. Mas mesmo assim você não se afogou, disse uma vozinha dentro de mim. Que vozinha era essa? Você sobreviveu. Não se apavore. Problemas são feitos para serem resolvidos. A vida foi feita para ser vivida. Embora às vezes possamos estar mergulhados até o pescoço, sim, podemos até submergir por alguns momentos e engolir alguns goles de água. Nós não afundaremos. Estamos e sempre estaremos usando um salva-vidas. E esse colete salva-vidas é chamado Deus. A oração. Hoje me lembrarei de cuidar de mim mesma. Quando estiver mergulhada até o pescoço, Deus estará lá para me apoiar, mesmo quando os meus medos me tentarem fazer esquecer disso. Então, medos. A tríade ímpia, né? Ela começa com o pecado vergonha no passado, pecamos contra nosso pai. Ela chega nas nossas culpas presentes e ela se projeta no futuro através dos nossos medos, né? Temos medo de tudo, né? Temos medo de tudo. Mas eu aprendi um conceito da filosofia muito interessante, que eu já conhecia, mas não conhecia a fundo, né? Que é o conceito do memento morum. Se a gente for... aquilo que eu falo para vocês que a minha professora sempre trazia, né? Que nós precisamos trazer a vida, a morte para perto de nós, porque aí nós vamos conseguir dar sentido às nossas vidas, né? E se a gente for investigar os nossos medos até o fundo, nós vamos sempre chegar num único medo, que é o medo da morte. E como é que nós resolvemos o medo da morte? Como é que nós resolvemos o medo da morte? Eu vou dar a vocês 5 segundos para vocês responderem antes de eu dar a resposta, tá? Como é que nós resolvemos o medo que temos de morrer? E todos nós temos medo de morrer, né? Eu conheço pessoas que têm pânico, que inclusive se impedem de viver. E conheço outras pessoas que têm pouco medo. Mas acredito, pessoalmente, que tirando lá os monges, os sábios, os iluminados, todos nós temos, em alguma medida, medo da morte. Concordam comigo? Não é assim que a coisa funciona? Como é que a gente corrige, a partir do ponto de vista de um curso em milagres, o nosso medo da morte? Com a lição de hoje. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Me lembrando de que eu não sou um corpo. Deixando de me identificar com um corpo. Vocês talvez já tenham passado por pequenas mortes na vida de vocês. Quando grandes mudanças acontecem nas nossas vidas, nossas antigas identidades morrem. Nós morremos. As pessoas mais preparadas para a morte são aquelas pessoas que morrem enquanto estão vivas. E a chave para isso, gente, é o desapego. É nós trabalharmos a virtude do desapego. Eu vou deixar ir. A vida está levando isso embora? Então é porque tem que ir embora. Eu vou deixar ir. Essa minha identidade, né? A minha identidade de criança, a minha identidade de adolescente, a minha identidade de estudante do colegial, estudante de uma faculdade,
a minha identidade de casada com seu fulano, a minha identidade de mãe de crianças pequenas, a minha identidade de repente nessa minha profissão ou nesse meu ambiente de trabalho. São várias mortes que nós passamos ao longo da vida, né? Aqui pra gente, o mais difícil é quando nós verdadeiramente ficamos muito apegados a essas identidades. Aí nós sofremos, né? Aí nós sofremos. Porque nós não queremos deixar ir. Nós gostaríamos de poder congelar um determinado momento das nossas vidas. Mas se a gente for honesto, se formos honestos, nós vamos observar que até mesmo naquele momento a vida não era perfeita. Talvez naquele momento tão bom ainda houvesse algo que nós quiséssemos que fosse de outra maneira, né? E às vezes tem uma outra coisa também. Nós queremos uma nova vida, mas nós temos muito medo de deixarmos a velha vida ir embora. De deixarmos a velha vida ir, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho muito medo de ser mãe, mas eu tenho muito medo também de deixar essa minha identidade livre, leve e solta de quem não tem filhos para trás. Não é assim que a coisa funciona? Então, nesse sentido, eu acho que ela traz, o texto dela traz pra gente algo muito legal, né? Estamos sempre usando um colete salva-vidas e esse salva-vidas se chama Deus. Então, por mais difícil que o meu momento seja, eu preciso me lembrar de que Deus está comigo o tempo todo, porque isso é real. Se o meu maior pesadelo se tornar realidade, Deus ainda estará comigo. Olha o que ela fala aqui, que bonito. Problemas foram feitos para serem resolvidos. A vida foi feita para ser vivida. Embora às vezes possamos estar mergulhados até o pescoço, sim, podemos até submergir por alguns momentos e engolir alguns goles de água. Não afundaremos. Estamos sempre e estaremos sempre usando um colete salva-vidas. E esse colete salva-vidas se chama Deus. Né? E é essa conexão com Deus, essa conexão diária, que eu proponho a vocês. Porque nessa conexão diária, por mais tenebrosos que possam ser os problemas que nós possamos estar enfrentando, nós vamos nos lembrar de que esse Deus, que é o nosso poder superior, tal qual concebemos, e que para nós é o Divino Espírito Santo, ele está conosco, nos dando orientação, cuidando de nós. Entendem isso? Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito, porque se nós formos cair na ilusão de que nós podemos viver uma vida livre de medos, livre de problemas, livre de desafios, livre de percalços e reveses, aí nós estaremos numa grande negação da vida, né, em si. Nós estaremos negando a vida em si. Por quê? Porque a vida é feita de alegrias e prazeres, né? A vida é feita de alegrias e prazeres, né? Isso é um fato. Coisas boas acontecem nas nossas vidas, coisas desafiadoras acontecem nas nossas vidas, né? Basicamente é isso. Então é muito mais inteligente que nós possamos entender que qualquer que seja o problema, nós vamos ter Deus conosco para atravessar o problema, né? Uma coisa muito interessante que eu aprendi ao longo da minha jornada espiritual é que quando o nosso chakra da coroa está fechado, né?
né? Fica aqui no alto da cabeça. O nosso chakra da coroa é a nossa conexão com Deus. Nós temos muito medo de viver. E quando o nosso chakra da raiz, que fica lá na base da espinha da coluna vertebral, está fechado, que é a nossa conexão com o planeta Terra, com o holograma, nós também temos muito medo de viver. E esses dois chakras, eles são diretamente relacionados. O chakra da coroa e o chakra da raiz. O chakra da coroa é a conexão com Deus Pai. E o chakra da raiz é a conexão com Deus Mãe. Tá? Eles estão relacionados. Então, se você estiver com medo, vá dar uma caminhada na natureza com os pés descalços. O seu medo vai diminuir muito. Vá fazer uma oração e uma meditação. Quando você caminha na natureza com os pés descalços, na terra, você se conecta com a grande mãe, com um aspecto divino, materno do Criador. Quando você medita e ora, você se conecta com o aspecto masculino. E adivinhem quem são os representantes desses dois aspectos nas nossas vidas? Nossos pais. Nós aprendemos a nos conectarmos à vida com eles dois. Portanto, se eles estiveram desconectados com a vida, é isso que nós vamos aprender. Até que possamos escolher aprender novamente, que é o que a gente está fazendo agora, né? Entendem? Eles são os representantes. Inclusive, até os 7 anos de idade, eles são os nossos deuses, né? Eu não sei se algum de vocês lembra aí quando vocês começaram a perceber perdão, que papai e mamãe não eram perfeitos. Normalmente isso acontece lá pela adolescência, né? A partir dos 14 anos já era. Que é justamente aos 14 anos quando a gente termina essa conexão com pai e mãe dos 2 primeiros setênios da vida, né? Os primeiros 7 anos, a conexão com a mãe. Os segundos 7 anos, a conexão com o pai. Tá? Então é isso. É difícil. É difícil. Mas agora, o que nós estamos aprendendo juntos nessa jornada? Que o nosso pai e a nossa mãe verdadeiros são divinos. Eles só foram, não estou minimizando a importância deles de forma alguma, mas eles foram apenas os representantes carnais dessas forças e da maneira como nós estamos conectados a essas forças. Estávamos quando a gente nasceu, né? Provavelmente, se você hoje fosse regredir, voltar para o plano espiritual e encarnar novamente, como seu nível de consciência já mudou, você teria que escolher outros pais. Ok? E isso é importante de ser lembrado. Tá bom? Então, o que acontece, na verdade, é que quando nós conseguimos amar verdadeiramente esses nossos pais, apesar das imperfeições deles, o que nós estamos verdadeiramente fazendo é sendo capazes de amar a nós mesmos naquele momento em que a gente nasceu lá, décadas atrás, do jeitinho que a gente era. Na nossa humanidade. Os nossos pais foram o espelho da nossa humanidade não resolvida. Tá bom? E é o que ela diz. O problema é grande. O problema é grande. Mas o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus é o Deus verdadeiro, é esse Deus de amor, sobre o qual nós falamos na lição de hoje, né? Vou ler de novo aqui para vocês a lição. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. O amor de Deus me criou.
O amor de Deus é tudo que eu sou. O amor de Deus me proclamou seu filho. O amor de Deus dentro de mim me liberta. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tá bom? Então isso é muito factual. Tá bom? Isso é muito real. Então, quanto mais eu consigo amar e entender que aquelas manifestações fenomênicas do meu pai e da minha mãe, elas foram necessárias para eu efetuar os trabalhos que eu precisava efetuar nessa vida, entender as coisas que eu conseguia entender. Então, nossa, fica muito mais fácil perdoar, né? E aí vem o amor, a aceitação, o perdão e a gratidão. E aí eu consigo até agradecer. E aí eu consigo até, olha que legal, eu consigo até olhar para a metade do copo que estava cheia. E tinha muita coisa, né? Tinha muita coisa. A metade do copo estava cheia mesmo. Eu que não olhava, eu que só ficava reclamando lá da vida. Ah, o pai da fulaninha é melhor, a mãe da fulaninha é melhor. Não é assim? Muito bem. Vamos olhar agora, vamos voltar para a leitura do texto. A mentalidade para o estágio 3 do livro Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Tá bom? Então a gente tá no capítulo 5, no estágio 3, ação disciplinada. Não há nada que você não possa fazer. Jesus em um curso em milagres. Jesus sempre otimista, né? Não há nada que você não possa fazer. Inclusive, se você não assistiu a live ontem, assista A Herança do Filho de Deus. Foi maravilhosa, tá? A Herança do Filho de Deus. Se você ainda não fez o Pix para mim, no valor mínimo de R$11, por favor, ajude este canal crístico. A mentalidade para o estágio 3. A autodisciplina começa com a maestria dos seus pensamentos. Se você não controla aquilo que você pensa, então você não vai poder controlar aquilo que você faz. Frase do grande mestre da autoajuda, Napoleão Hill. A ação disciplinada nasce diretamente do pensamento disciplinado. Sem qualquer questão, nossa mentalidade, a forma como pensamos, determina o nosso comportamento, as escolhas que fazemos e os resultados que criamos. A disciplina mental é a chave para a sustentação da ação disciplinada. Aquilo que você faz vem daquilo que você pensa, nos diz um curso em milagres. Você deve mudar a sua mente e não o seu comportamento. De outra forma, nos alerta o Bhagavad Gita, o grande texto hindu. A mente age como um inimigo para aqueles que não a controlam. Então, olha só, Jesus fala isso o tempo todo. Você não vai mudar o seu comportamento, você não vai mudar o que está do lado de fora. Você vai mudar o seu pensamento, a forma como você percebe, a sua mentalidade, né? Um curso em milagres é um texto para promover uma total mudança de mentalidade. Se você for conversar com um milionário, você vai ver que a mentalidade dele é totalmente diferente da sua. Eu vou dizer aqui um milionário que seja um empresário, tá? Não tô falando de um milionário que seja talvez um político corrupto. Não, uma pessoa que ganhou o seu dinheiro dignamente, uma pessoa que dá emprego, uma pessoa que paga impostos, uma pessoa que é correta, que age dentro da lei. Vai conversar com essa pessoa. Vai ver a mentalidade dela. Vai conversar com uma mulher que tenha um bom casamento há 25 anos, 30 anos. Vai descobrir como é a mentalidade dela. Vai conversar com um homem que seja um super bom marido, que tenha um casamento também de décadas. Vai ouvir como ele pensa sobre o casamento. E aí você vai ver que se você ainda não tem isso na sua vida, é porque você não tem pensamentos corretos, tá bom? Ainda não. É porque você ainda está se deixando dominar pelo sistema de pensamento do ego. Ok? Muito bem. Uma vez
Li um estudo da Universidade da Pensilvânia que descobriu que uma pessoa, em média, tem 50 mil pensamentos por dia, 70% dos quais são negativos. Nas minhas entrevistas com as mulheres milionárias, eu testemunhei o quão vigilantemente elas praticavam a disciplina mental ao resistirem ao diálogo negativo. É isso que o curso nos ensina. Por isso que a gente fica repetindo a lição o dia inteiro. Porque a lição é a resposta à tentação. Sinto o amor de Deus em mim agora, né? Uma dessas mulheres me explicou algo assim: você tem de ser disciplinado sobre a forma como você pensa, o que significa prestar atenção a cada palavra que chega à sua mente e que sai da sua boca. E ela comparou essa tarefa de monitoramento mental ao momento em que ela parou de roer as unhas. Quando eu me pegava fazendo isso, eu simplesmente parava. Essas mulheres cuidadosamente observaram que suas conversas internas e externas observavam, né, as suas conversas internas e externas, se assegurando de que não tivessem lapsos em padrões negativos de pensamento ou de discurso. Ou então elas paravam a si mesmas quando caíam, né? E isso é particularmente desafiador para as mulheres, que tendem a instintivamente diminuir-se em todos os momentos, né? Nós mulheres temos muito isso, eu concordo com ela, muito mais forte no sexo feminino do que no sexo masculino, né? Me parece que os homens já nascem com um certo grau de autoestima que a mulher ainda tem que alcançar na vida dela, né? Eu acho que aqui ela tá falando dos homens também. Eles também não eram diferentes. Quase todos aqueles que eu entrevistei confessaram se sentirem inseguros e incompetentes, mas então se forçavam, até que isso se tornasse um hábito, a conscientemente censurar qualquer bate-papo negativo, focando em suas forças e sucessos, falando sobre seus sucessos, suas realizações com os outros, reafirmando seu valor a si mesmo. Olhando para os problemas como oportunidades. Eu chamo essa técnica de negação construtiva. E isso quer dizer focar inteiramente nas nossas forças, nas suas forças, no seu valor, em tudo aquilo que você está trazendo para a mesa, enquanto você nega as mentiras do ego a respeito do quão pequeno, inadequado e sem resultados, né? Acho que é isso aqui que ela quer dizer, né? Não importante, é isso mesmo, é tão insignificante que você é. Eu tenho constantemente que me lembrar de que eu sou ok, eu tenho minhas forças. Uma pessoa que ganhava muito dinheiro admitiu, é duro, mas agora eu sei que o que mantém as mulheres o que faz com que as mulheres fiquem atrás é uma mentalidade de inadequação. Uma outra me disse, ela não tá falando dos homens não, tá? Ela tava falando aqui é só de mulheres, né, que ela fala, mas enfim. Vamos abranger os homens, porque isso é verdadeiro para eles também, tá? Eu não uso a expressão eu posso, uma outra mulher me disse. E eu comecei a multar o meu pessoal em $1 a cada vez que elas falavam isso para mim. A linguagem é poderosa. Há uma correlação direta entre aquilo que você pensa, as palavras que você usa e a vida que você tem. Se você quer mudar a sua vida, então mude a sua história. A disciplina mental, ela se apoia inteiramente na autoconfiança
que você ganhou no estágio anterior. Você não pode mudar nada se você não souber que isso existe. Há anos atrás, a minha coach de negócios, Marjorie Miller, me deu uma tarefa de observar as minhas conversas com as outras pessoas. E eu observei como habitualmente eu me diminuía. Eu desprezava as minhas habilidades. Ah, não foi grande coisa. Eu recusava os cumprimentos, né? Ah, eu pensei que estivesse horrível e eu diminuía o meu sucesso. Ai, mas eu poderia ter feito tão melhor. A autodepreciação é a sua zona de conforto, ela me dizia. E ela estava certa. O que parecia para mim como humildade, o que me parecia naquele momento como humildade, estava, na verdade, reforçando a minha insegurança e erodindo a minha confiança. Um número surpreendente de mulheres bem-sucedidas me disse que elas tinham experiências similares. Eu posso dizer que eu também tenho, tá? Aí a mulherada aí, ou os homens, comentem se vocês também tenham, né? Se vocês também tiverem. Perdão. Eu tenho que parar de dizer, eu não sou uma mulher de negócios, me disse uma jornalista. E porque é assim que eu me impeço, né, de ir adiante, que eu me seguro. Eu sei que eu tenho que parar de me diminuir, de modo que eu sabia que eu tinha que parar de me diminuir, de modo que eu comecei a dizer que eu sou uma grande mulher de negócios. A negação pode ser usada positivamente, tanto quanto negativamente. Insiste um curso em milagres. Essa é uma lição das mais poderosas de um curso em milagres, tá? Que algumas vezes as pessoas que estudam programação neurolinguística não compreendem bem, né? Mas Jesus explica isso no texto. Esquecer aquilo que você não habilita você, capacita você a se lembrar daquilo que você é. Então, como é que é esse esquecer o que eu não sou? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Esse corpo, ele é limitado, ele é vulnerável, ele tem problemas, ele tem um passado, ele tem traumas, ele tem herança ancestral deletéria. Mas eu não sou um corpo, eu sou meu ser real, eu sou o filho, filha de Deus. Perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada, íntegra e isenta de pecado. Então, quando eu começo a me lembrar disso, e essa é a chave do progresso que a gente faz com o curso, né? Eu estou afirmando verdadeiramente quem eu sou. Então, tudo isso que pertence ao corpo, todas essas limitações, elas começam a ficar para trás, porque eu já não estou mais me identificando com o velho eu já estou me identificando com quem eu sou de verdade, a minha imagem verdadeira. E se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Porque aí a gente está falando do Deus real, a gente está falando de uma conexão real. Né? Nós estamos falando de uma conexão que não vem do ego. Não é, eu tô aqui com Deus aqui do meu lado e eu vou lá e vou... sei lá, fazer um mal para alguém porque eu acho que aquela pessoa não tem que estar ali na minha vida. Entendeu? Entenderam? Isso aqui é muito importante, tá, gente? A gente podia fazer uma aula só sobre isso. Fazer uma live. Uau! Eu passei muitos e muitos e muitos anos dizendo a mim mesmo que eu não sou boa o suficiente. E essa é uma história tão confortável e tão familiar que eu dificilmente tomava consciência do que estava fazendo. Me disse Lucy. Você se diminuir é muito confortável, né? Você se atacar é muito confortável, mas não é bom. Agora vivo nessa história, aqui. Eu sou boa o suficiente, de fato eu sou fantástica. E viver nessa história é muito mais divertido. A negação construtiva não se trata, não é sobre negarmos as nossas emoções negativas, mas sobre nos disciplinarmos para senti-las, de forma que você possa liberá-las. Por exemplo, quando a facilitadora de estratégias Tatiana Bradkin
teve que aguentar um grande revés no trabalho, ela me disse: eu senti como essa falha estava ligada, estava atada a todas as minhas falhas anteriores. E após meros 15 minutos de escolha consciente, de experimentar o peso total desses sentimentos, então eu estava livre. Eu então tive paz e imediatamente consegui encontrar uma solução. Você pode ver que a disciplina mental, toda disciplina de fato, é efetivamente um ato de auto-amor. Tracy, a produtora de TV, né? Deixou suas contas se empilharem quando perdeu o seu trabalho. E então estava finalmente pronta para encará-las quando terminou o nosso retiro. Há uma parte minha que poderia sair daqui e me bater sobre isso, né? Me atacar. Ela disse: mas já bati em mim o suficiente pelos últimos 40 anos. Eu não preciso fazer mais isso. Então eu estou dizendo a mim mesmo agora que eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu disse para mim agora: você está fazendo o melhor que você pode, você está aprendendo. E eu estou realmente orgulhosa de mim mesma por conta disso, né? E é exatamente exatamente isso que a disciplina mental é como ela soa, né? Se orgulhar dos seus menores sucessos, repetir afirmações positivas, rodear a si mesma de pessoas que te apoiam, né? Você pegar frases inspiracionais, né? Basicamente é isso. Quando Natália Vols, uma mãe solteira de 3 crianças, me deu uma citação da autora Lynn Grabhorn: problemas dão significado a uma vida sem propósito. Ela abraçou isso como uma frase pessoal. Comecei a fazer um esforço para falar mais sobre o meu propósito, me disse Natalie. Isso é muito mais divertido. As ideias fluem quando falamos do nosso propósito. As conexões crescem quando nós falamos sobre o nosso propósito. Os próximos passos se abrem. Quando eu pego, né, o meu propósito, então eu deixo ir eu saio dos problemas. Você está fazendo algo similar? Minimizando as suas realizações, subestimando o seu valor ou focando naquilo que é negativo? Eu convido você para pelos próximos dias simplesmente prestar atenção, observando os seus pensamentos e as suas conversas. Não mude nada, apenas observe. E então pergunte-se a si mesmo faça a si mesmo essa pergunta: poderia eu estar me segurando por conta daquilo que eu estou me dizendo a mim mesma ou compartilhando com os outros? Aquilo que você compartilha com o outro, você fortalece em si mesmo. A cada momento que eu me escutava me diminuindo, né, eu mesma me diminuindo, eu parava. Literalmente parava, no meio da sentença. E forçava a mim mesma a me dizer algo positivo, mesmo que isso fosse meramente muito obrigada. Primeiramente, isso me pareceu esquisitíssimo, né? Muito esquisito. Mas gradualmente, à medida em que eu fui praticando a positividade, eu comecei a notar que isso se tornou uma prática, que algo que tinha começado como uma prática consciente eventualmente se tornou um hábito inconsciente. Olha que legal. Então ela está ensinando a gente a fazer um treinamento mental. Quando eu conversei com Melanie, a curadora energética, logo antes do seminário, eu perguntei como ela estava se sentindo sobre liderar um grande grupo pela primeira vez. E ela me respondeu sobre a incorporação da disciplina mental. Eu aprendi que eu posso mudar o lado da moeda da ansiedade para
a excitação, né? Estava animada, ela exclamou. E isso aconteceu pela primeira vez para mim, né? E eu posso estar realmente assustada ou realmente animada. E eu escolhi me ligar na minha alma que está animada, em vez de me ligar no meu ego que está cheio de medo. Bonito, né? Muito bonito. Então é isso. Então hoje é dia da gente calar a boca da voz do ego que fica falando para nós que nós não somos bons o suficientes, que somos incompetentes, que somos incapazes, que não prestamos, que não servimos para nada, né? Lembrando que nós aprendemos essa voz lá com os nossos pais, mas que eles aprenderam também com os nossos antepassados, tá bom? Então é só uma questão de termos aprendido um mau hábito, estamos conscientes agora de que era um mau hábito, não queremos mais isso para as nossas vidas e vamos deixar de lado esse hábito. Então, para a gente falar de uma maneira que isso fique mais suave, como é que isso pode ficar mais suave? Isso fica mais suave quando a gente diz assim, eu tinha o hábito de, sei lá, usar a vassoura antes de usar em vez de usar o aspirador de pó, porque eu aprendi com a minha mãe dessa forma, mas hoje eu já tenho o hábito de usar o aspirador de pó e é muito melhor, tá bom? Ou a vassoura aí, como você preferir, tá bom? Nada contra a vassoura não, só um exemplo. Lição 209, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. O amor de Deus me criou, o amor de Deus é tudo o que eu sou, o amor de Deus me proclamou, seu filho. O amor de Deus dentro de mim me liberta. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, tá bom? Então essa é a lição de hoje. Amanhã a gente faz a 10ª da revisão, tá bom? Então é isso. Se você não assistiu a live de ontem, assista, foi muito legal. A herança do Filho de Deus, tá bom? Foi sobre ataque, julgamento, culpa, libertação, tá bom? Eu deixo vocês, meus amores, minhas amoras, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.